Aviso: essa é uma leitura dublada por mim, Rax da Umbanda, de uma mensagem psicografada pelo meu mestre Zé Pilintra. Aproveite. Venha vindo, meu povo, vem já chegando, que seu Zé vai começar a sua prosa. E o tema desse nosso papo de compadre é sobre a importância do equilíbrio emocional e mental, que nada mais é do que o equilíbrio da nossa balança da alma, a nossa balança interna. Mas calma, antes de eu começar a explicar isso, deixa eu te contar uns segredinhos. Eu sei que o povo da Umbanda está acostumado com a incorporação. E o que é a chamada incorporação? Eu vou explicar, porque hoje eu tô com tempo. É quando o espírito, a entidade, fala através do médium, se acopla ao seu perispírito, ó que nome bonito, e através daquele arquétipo, ele dá sua consulta, ele passa a sua palavra, ele faz a sua cura, ele faz ali o trabalho dele. Porém, essa não é a única forma de se trabalhar na Umbanda. Dentro da Umbanda, existem diversos tipos de mediunidade, diversas formas que o espírito pode se manifestar através do médium que não dependem da incorporação. Até porque, para a gente incorporar no corpo do médium, a gente arrebenta ele de certa forma, porque a gente tira não só a energia dele, mas também o desgasta fisicamente. Então, que outras mediunidades existem, seu Zé? Calma que eu vou te explicar, não fica ansioso. Existe a chamada psicofonia, por exemplo, onde basicamente o espírito, eu por exemplo, utilizo a voz do médium para me comunicar, sem precisar estar incorporado para isso. Mais ou menos como está acontecendo aqui. E também existe a tal psicografia, onde eu utilizo o mental do médium para escrever uma mensagem, como eu fiz com essa que vocês estão ouvindo. Então, por mais que vocês achem estranho essa forma do espírito se manifestar através da voz, da palavra, não quer dizer que não exista, que não pode ser possível. Vocês só não estão acostumados com isso. Mas se fosse lá no espiritismo, em vez da Umbanda, acharia muito comum, muito normal. E se no espiritismo os mentores de luz podem fazer isso, porque seu Zé também não pode? Ainda mais usando um médium que é artista e comunicador. Até porque ele só é comunicador porque eu empresto o meu dom da oralidade. Porque seu Zé não é um espírito burro, não. Eu sou muito inteligente. E vocês vão ver isso. Eu espero. E quem não me achar, problema é de vocês também, porque eu não tô ligando. Eu continuo sendo seu Zé, vocês querendo, gostando ou desgostando. Mas vamos voltar para nossa seriedade, porque eu não tô aqui para brincadeira. Por mais que eu ria, eu tô aqui para passar um ensinamento. Então, mais importante do que abrir sua consciência para novas formas de se interagir com o mundo espiritual, o importante mesmo é que vocês entendam que o culto aos espíritos existe muito antes da Umbanda, da Quimbanda e do espiritismo pensar em existirem. Ela era conhecida por outros nomes, desde que esse mundo começou a ser habitado. Mas no fim, tudo virou macumba. Tudo virou coisa do diabo. Um diabo que eu nunca vi e eu nem acredito que exista, mas que o povo insiste em nos chamar. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu, como um espírito velho que já viu muitas macumbas nesse mundo, eu penso que hoje a macumba tá perdida. E ela tá cada vez mais perdida por causa dos seus próprios adeptos. Mas eu acho que o maior problema mesmo tá nas pessoas.
nas pessoas que buscam a macumba por estarem desesperadas por uma palavra, por uma solução imediata, por uma cura de uma mazela. E o problema está no desespero. Quando a pessoa está desesperada, ela acredita em qualquer coisa que se apresente bonito para elas. Eu sou bonito. Eu sou um espírito belo. Pena que você não consegue me ver, né? Mas tu consegue me sentir. Então, mesmo que você esteja muito distante de mim fisicamente, em outro estado, em outro país, em outro planeta, eu sei que você consegue me sentir e perceber essa minha boniteza. E eu não digo isso não apenas por causa da minha elevação espiritual. Eu falo que eu sou bonito porque eu me apresento bonito. Pera aí, você ainda não entendeu, né? Calma, que eu vou te explicar. Não fica ansioso, presta atenção. Não é porque alguém se apresenta de um jeito bonito que a pessoa realmente carrega uma alma bela. Não é porque a pessoa fala com uma prosa bonita que realmente tem algo de bom para oferecer para os outros, principalmente para aqueles que estão desesperados. E por que será que seu Zé tá te falando isso, hein? Porque nesses novos tempos, onde as tecnologias comandam a vida de vocês, vocês têm tido acesso a tudo na palma da sua mão. Você poderia estar me ouvindo frente a frente no terreiro, mas escolheu me ouvir por esse radinho. Isso é ótimo. Facilitou que as minhas palavras chegassem ao mundo todo. Mas isso também esconde um perigo. Como separar o joio do trigo? Ó, até rimou, né? Como você se protege e sabe quem é realmente bonito ou feio? Será que você tem essa capacidade, esse entendimento, essa sabedoria de saber que tipo de energia estão colocando dentro dessa tua cabecinha? Que sentimento esse povo tá jogando no teu coração? Que energia você tá abraçando e cuidando como se fosse tua? Pergunta complicada, né? Mas a gente vai mergulhar mais nisso. E eu espero conseguir te ajudar a entender isso de uma vez por todas, porque é muito importante para a tua sobrevivência nessa terra de meu Deus. Existem algumas lendas, algumas sabedorias antigas, lá pro lado do Egito, das pirâmides, que falam sobre colocar o coração numa balança para medir o peso. Imagina, tu morreu. Daí falam assim: se teu coração for mais pesado que uma pena, amigo, tu tá lascado. Mas se teu coração for mais leve que ela, tu pode passar por esse portão e ir pro céu. Imagina! Vamos fazer um exercício de imaginação, de visualização. Pensa só, tu morreu com um tiro no peito no centro da tua cidade quando você estava passeando com teus amigos. Teu espírito saiu do corpo e se encontra comigo. Seu Zé tá na tua frente, você tá morto. Lá no meio da escuridão, não tem ninguém na tua volta, tem só eu e tu. Daí eu falo: vamos pesar tua alma nessa balança. Imagina só, é aquelas balanças de farmácia mesmo, que mede o peso do corpo. Só que é uma balança espiritual, é uma balança mágica. Quando tu subir nela, ela vai medir o peso da tua alma. Imagina! Essa balança, ela vai calcular teus sentimentos, teus pensamentos, tua energia, seus desejos
tudo. Tudo que você imaginar, ela vai pesar. Não tem como mentir para essa balança. A gente tem que lembrar que estamos num mundo de dualidades. Ou seja, você há de concordar comigo que é muito mais fácil ser um espírito do que ser um encarnado, não é? O espírito não precisa dormir, comer, cagar, trabalhar, trepar. Mas o encarnado precisa se virar nesse mundo que mais parece um inferno, concorda? Concorda comigo? Concorda com o seu Zé? Ou eu tô falando besteira? Você presta atenção e perceba como eu tô tentando facilitar a tua vida. Como eu tô tentando ajudar vocês. Mas continue visualizando essa imagem comigo. Eu conversando contigo morto na escuridão. Em frente tem a balança espiritual, a balança mágica. Eu, como um espírito mais elevado, mais velho que você, que pra mim não passa de uma criança, pra mim vocês são tudo criancinha. Eu sei que se o encarnado não tiver com o seu racional e o seu emocional em equilíbrio, ele só vai tomar decisões erradas, não é verdade? Olha, eu tentando te ajudar, tentando ajudar vocês. E eu, como um espírito mais velho e mais sábio, também sei que aqueles que são médios de verdade precisam lidar com uma cobrança espiritual muito maior que um encarnado comum. E por que seu Zé diz isso? Porque se o médio estiver desequilibrado, a energia dele fica confusa e ele começa a atrair espíritos sofredores, viciados e até quiumbas para perto dele. Daí ele começa a perder o sono, começa a pensar um monte de besteira, começa a brigar com todo mundo, porque o coitado agora não está lidando apenas com os próprios pensamentos e sentimentos. Ele está sentindo tudo que esses espíritos também sentem, mas sem perceber. E se você for um médium mais sensível ainda, tu corre o risco de estar captando os sentimentos e pensamentos da sua mãe, da tua namorada, do teu esposo, do teu chefe, do teu colega, de todo mundo que está à sua volta. E daí essa pessoa vai carregando um peso muito maior do que ela consegue carregar. E daí começam as doenças. Começa pelo mental, a pessoa fica depressiva, daqui a pouco está querendo tirar a própria vida, está tomando um monte de remédio e isolada num quarto. Imagina só. Imagina a pessoa morrer e ver que na hora de se pesar, tá ela e mais 5 espíritos nas costas dela. Eu ficaria muito revoltado. E você? Olha, eu tentando te ajudar, presta atenção nas minhas palavras, que eu tô dando um recado nas entrelinhas. Presta atenção. Pensa agora que você tá com uma venda nos olhos e eu te soltei no centro da tua cidade. Você provavelmente vai tropeçar nas coisas, vai bater com a tua cara na parede e acabaria sendo atropelado, não é verdade? Então, agora que você já sabe dessas coisas, eu te faço uma pergunta. Será que tua cabeça e teu coração estão equilibrados de verdade? Ou será que você deixa suas emoções tomarem a frente nas tuas decisões? Ou pode ser que o seu racional sempre imagine os piores cenários para você e por isso você desiste antes mesmo de tentar. O que eu tô tentando lhe dizer com isso tudo é que nunca é bom você estar do lado extremo da balança. Pensa naquela balança de 2 pratos, aquela balança daquela moça da justiça. De um lado tá tua cabeça, do outro teu coração. Você precisa dos dois aqui na Terra para sobreviver. E esses 2 lados precisam estar equilibrados para você tomar as suas decisões da forma correta, para você cumprir teus propósitos,
os propósitos que você combinou com o Pai Maior antes de encarnar nesse corpo. Mas aí é que vem a pegadinha. Me diga, quem é o ser humano encarnado que está em equilíbrio com a sua balança? Peguei vocês, não é verdade? Qual é o ser humano que está com a sua balança no lugar? Eu acho que não tem ninguém, né? Porque aqueles que tu acha que estão equilibrados, na verdade, estão só fingindo. Porque se fosse assim, psicólogo não se matava e não tinha depressão, não é verdade? Mas hoje é o que mais acontece. Muitas pessoas estão atentando contra a sua própria vida, porque desiste, porque acha que a vida está pesada demais. Eu acredito que está mesmo, mas desistir, não. Isso daí eu não concordo. E se você está pensando uma besteira dessa, escute seu Zé, porque até o final dessa prosa, te garanto que você vai se sentir melhor. E se não se sentir, é só me chamar, que eu te ajudo a carregar esse peso. Não vou pegar ele pra mim não, porque eu não sou burro, mas eu vou te ajudar a carregar ele. Agora que eu te expliquei esse problemão que vocês encarnados enfrentam, vocês entendem por que tanta gente procura ajuda na Umbanda, nos terreiros, na Macumba? É por isso que a fila para falar com seu Zé tá sempre cheia. Porque todos vocês estão desesperados por uma solução. Estão doidos para que nós, espíritos, tiremos esse bando de sujeira que vocês se contaminaram. Mas eu te pergunto, o que eu ganho com isso? Porque essa balança é sua, não é minha não. É isso mesmo. Não vem jogar essa responsabilidade pro meu colo não, meu irmão. Deixa de querer ser mais malandro do que seu Zé. Tu acha mesmo que nós, entidades de Umbanda, não temos nossas próprias balanças, não? Tu acha que só porque eu sou guia desse menino Cláudio, eu sou mais elevado do que ele? Vocês estão muito enganados. Eu vou te contar um segredinho, então preste atenção. Tô tentando te ajudar. Saiba você que todos os espíritos que trabalham na Umbanda só trabalham no corpo do médium para equilibrar a sua própria balança. Ou seja, tanto o médium quanto o guia têm contas a pagar nessa terra. E não é nenhum cara de barba branca sentado num trono que cobra isso não. É o nosso próprio Ori, é a nossa própria centelha divina que cobra nós. Sim, tanto eu quanto você, quanto a pior pessoa dessa terra, carregamos a mesma semente dada por Zamba Grande. Zamba Grande é Zambi, é Olorum, é Deus, é o Criador, é o todo. Eu vou te falar mais. Não existe apenas uma balança individual, não. Existe também uma balança coletiva. E essa balança coletiva tem muitos pesos e muitas medidas. E esses pesos e essas medidas são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são as energias que nós emanamos, é o nosso sentimento, é o que fazemos, é o que vamos fazer, é o que aconteceu no passado e o que vai ainda acontecer. E principalmente é o que estamos fazendo agora, é o que plantamos, é o que colhemos. Então, agora eu trago uma reflexão para cada um. Como está a sua balança hoje? Como está a sua vida hoje? Como está a sua encarnação hoje? Porque se você é um umbandista, macumbeiro, espírita, seja o que for, você sabe que não está aqui a passeio. E você sabe muito bem que tu é o único responsável por essa tua encarnação. E por consequência, tu também é responsável pelo seu destino e pelas suas vidas futuras. Porque nós temos apenas uma vida. Entenda isso. A sua vida é contínua. É uma linha. Só que ela não é uma linha reta. É uma linha com ondas, com curvas, em círculos. Ela vai e volta. E essa linha nunca acaba.
Essa linha nunca se corta. Essa linha é eterna. Você gostando ou não disso, todo espírito que desce nessa terra, uma hora vai ter que retornar, para depois voltar de novo. E se não for nessa terra, vai ser em outra, e assim sucessivamente. Porque isso é a lei, é um ciclo sem fim, que não te cabe aceitar. Mas quando você entende essa inteligência que a tudo comanda, você passa a ser um espírito mais consciente. Daí você para de se deixar comandar apenas pelos seus desejos ou por essas vontades egoístas. É por isso que tem muito morto que ainda pensa que está vivo, que fica nas suas costas para poder sentir de novo os prazeres terrenos. Porque do outro lado não tem as coisas boas daqui. E você sabe quais são. A gente sente falta, mas tem diferença entre aquele que vem para ajudar seus descendentes e sua comunidade e aquele que vem apenas para ter seus desejos egoístas saciados. Esses espíritos, seja encarnado ou desencarnado, não aprendeu nada com a vida, muito menos com a morte. Estão presos numa ilusão, num vício. E esses espíritos desencarnados têm muita sede e fome. Cada vez mais eles vão te pedir mais e mais. Porque esses espíritos não aceitam obedecer à lei maior. Eles sabem que se abaixarem a cabeça, se aceitarem a lei, vão ter que encarnar uma hora ou outra. E aí vão ter que se pesar na balança. E para se pesar na balança, tem que ter coragem. Não é para cabra frouxo, não. E eu te digo mais. Nem todo mundo tem coragem de olhar nesse espelho. Porque a balança nada mais é do que um espelho. Não tem anjo, não tem diabo, não tem ceifador. É só você olhando para o seu próprio espírito. E ele te encarando de volta, revelando tudo que está escondido nas sombras da tua alma. Aquilo que você não vê ou escolhe não ver. Aí eu te pergunto, será que colocaram essa venda nos teus olhos? Ou foi você mesmo que se colocou? Porque muita gente escolhe se fingir de cego. Gosta de ignorar que o mundo espiritual existe. Prefere culpar o diabo pelas próprias escolhas ruins. Quando não é o capeta, é o obsessor, é o chefe, é o ex, é o seu Zé, é a pombagira. Vocês acham mesmo que a gente cai nesse papo furado? Eu sou malandro, meu povo. E eu não sou malandro à toa, não. E eu te digo, eu sou bonito. Eu me faço bonito, porque eu escolhi ser bonito, porque tudo são escolhas, e eu escolhi usar essa fantasia, essa vestimenta, para poder chegar no fundo da tua alma e poder tirar toda essa sujeira aí que você deixou te colocarem. Eu tô aqui para arrancar de vez essa venda dos teus olhos. Porque até eu, nessas muitas vidas que eu tive, também fui enganado, fui ludibriado, me fizeram de otário. E também deixei que me enganassem. E eu também precisei de ajuda para encontrar o meu caminho de volta para a roda que Zamba Grande tinha desenhado e construído para mim. E o caminho que eu achei para equilibrar a minha balança foi vestindo essa roupa de malandro. E então eu me tornei um Zé Pilintra. Quando você aceita trabalhar na lei da Umbanda e de alguns outros cultos, você perde a tua identidade. Você passa a ser parte de algo muito maior que você. Você é levado por um rio com uma corrente muito forte. Então nada vale você ficar relutando e nadando contra esse rio. E essa mensagem vai diretamente para você médium, que por algum motivo
se perdeu do seu caminho, do rio da tua vida, do rio do teu destino. Se você está perdido de si mesmo, você pode se encontrar de novo. Se você precisar, existe um seu Zé para te ajudar também, como eu fui ajudado no passado. Mas antes de eu te ajudar, você tem que aprender que você primeiro precisa querer se salvar. Porque se você caiu numa areia movediça, no mínimo, você vai ter que se segurar na corda que eu te jogar. Se você quer morrer, não vai ser eu, nem a falange inteira que vai conseguir te tirar do meio do buraco que você se deixou cair. Então, se você tem apenas uma gota de fé, não precisa se ajoelhar, não precisa gritar ou provar nada a ninguém. Apenas no silêncio, chame pelos seus ancestrais. Peça ajuda à sua família espiritual. Tenha humildade, reconheça que está na lama e peça a Zamba Grande que te tire desse buraco. Porque eu estou do teu lado, seus amparadores estão bem aí. Você não vê porque te ensinaram a ser cego. Te ensinaram a só ouvir gente feia. Você apenas se esqueceu das coisas bonitas, de gente bonita, porque te disseram que você era inútil, que você era feio também. São vocês que estão longe de vocês mesmos. E quando se está longe de si, você está longe dos seus ancestrais, está longe de mim e está longe da inteligência maior. Porque a força que a tudo conduz é muito bonita. Assim como eu sou bonito e assim como você também é bonito. Então que fique bem claro, boniteza vem do espírito, não do corpo físico. Porque eu te digo, tem muita gente aí na terra que quer ser amigo de seu Zé. Faz oferenda, dá cachaça, porém, por fora, podem até parecerem belos. Podem até serem muito atraentes para vocês aí da terra. Mas eu olho o espírito e eu vejo que a alma está podre. E a pessoa, por mais que sorria, lá dentro eu tô vendo que é podre, que é feia. E seu Zé não anda com gente feia, não. Você pode estar feio porque o mundo te fez feio, porque você acreditou que era feio. Mas eu tô vendo a boniteza do teu espírito e eu vou caminhar do teu lado. E eu vou te tornar bonito para você e para os outros. E vou andar contigo e todo mundo vai reconhecer a tua beleza, porque teu espírito é belo, porque você escolheu ser belo. E saiba também que você e a espiritualidade são um só. Você e seu Zé são um só, porque a sua balança é tão importante quanto a minha. Por isso eu faço esse trabalho. Porque ao equilibrar a tua balança, eu estou equilibrando a minha balança também. E assim a gente está equilibrando a balança do planeta e de todos que vieram antes de nós. Por fim, você pode estar se perguntando agora: como é então, seu Zé, que eu conserto a minha balança? Ora, eu já expliquei. É através dos seus atos, de suas ações cotidianas. Vocês precisam se agarrar a um objetivo claro. E o objetivo claro é ser feliz. É escolher traçar um outro rumo para a sua vida. Se não está gostoso dessa tua vida, escolhe outro caminho. Se você não sabe para onde ir, peça ao seu Zé, ou peça a qualquer espírito, peça aos seus ancestrais, a Zamba Grande. Me ajude a encontrar um novo destino para mim, a eu me reencontrar comigo mesmo, a fazer as pazes com o meu espírito, para eu caminhar no meu rio, não no rio dos outros. Me ajude, seu Zé, a ser belo. Eu quero aprender contigo a ser um espírito bonito como você. Entenda, estou tentando te ajudar. Você precisa experimentar essa vida
em sua total plenitude. Mas para você entender, sentir, raciocinar o que é plenitude de verdade, você precisa estar em equilíbrio e buscar esse equilíbrio. E você pode encontrar isso de várias formas. Fazendo algo que gosta, aprendendo coisas novas, quem sabe aprender mais sobre o seu Zé e essa tal Umbanda, ou quem sabe até vir me conhecer, me ajudar a auxiliar outras pessoas que estão perdidas como você. O convite está feito. Os caminhos são muitos, os destinos também. Isso não é uma imposição, é um convite que eu e a falange do seu Zé tá fazendo a você. E para trilhar esse caminho, você tem que querer. Escolha esse caminho com seu coração, mas também usando a sua razão. E como eu falei lá atrás, se você prestou atenção, não tome essa decisão estando desesperado. Porque quando você está desesperado, qualquer porta serve. E não é qualquer porta que você tem que abrir ou passar. Agora eu tenho que me despedir, estão me chamando. E eu espero que essa conversa com seu Zé tenha feito alguma transformação dentro de vocês. Que eu possa ter ajudado a equilibrar um pouco a tua balança. Que eu não tenha perdido meu tempo, nem o teu, né? Mas se não aconteceu nada, tudo bem. Vai ter outras oportunidades pra gente conversar. Vai ter outros encontros. Eu espero. Então, eu peço que Zamba Grande proteja você. Espero que você fique bem. E o que precisar, sabe por quem chamar. Se eu estiver ocupado, outro Zé pode te atender. Porque eu sou um moço ocupado. Mas quem me chamar e quiser ser bonito igual eu tô disposto a ajudar. Seu Zé agradece e envia um abraço caloroso para todo mundo que quiser. Até o nosso próximo encontro. Fique bem.